O punk, mais que musical, foi um movimento de ruptura no rock, um momento de reinvenção. Como uma febre combatendo uma infecção, fez toda a indústria se reinventar, cortando excessos. Músicos incríveis como Police, por exemplo, chegavam a fingir que tocavam mal para serem aceitos nessa nova cena. E no centro de tudo, os Sex Pistols. E dos Sex Pistols, o seu James Dean ao contrário, um cara chamado Sid Vicious. É disso que o Clubecast vai tratar agora. Clube 885 apresenta Clubecast. A gente nunca sabe quando o futuro vai começar, quando o mundo vai começar a ficar diferente, quando a coisa nova chega. Ela simplesmente chega e acontece. KG, eu lembro direitinho, em 1976, eu era um garoto que morava no interior. Na escola tinha um cara grandão, assim, ele era japonês, usava uma jaqueta de couro, tinha uns alfinetes assim, um cabelo diferente. Fui trocar uma ideia com ele, ele era fã de punk rock e me mostrou depois 2 discos. Um era um disco de uma banda chamada Television e outro de uma banda chamada Sex Pistols. E aquilo foi um choque para mim, que era diferente de tudo que eu já tinha visto, escutado, né? E eu achei francamente estranho, ruim, não era uma coisa assim fácil de gostar, né? Você lembra a primeira vez que você ouviu falar, viu uma coisa punk, né? Talvez 85, 86. Chegavam as coisas aqui muito tempo depois. Mesmo a Ipanema, que era a rádio alternativa, começou a rolar Sex Pistols muito provavelmente no início dos anos 80. Mas vou te falar uma coisa, eu fui um ponto fora da curva por estar ali muito perto de São Paulo, né? Porque se você pega quando o Renato Russo, a turma de Brasília, fala dos punks... Mas aí já é década de 80. Então, eu falei, nossa, você também conhecia o punk. Não era uma coisa pra todo mundo, não era uma coisa muito popular, mas foi uma coisa que mudou a música. E a gente pode falar um pouquinho deles agora. Vamos falar dos Sex Pistols? Vamos, claro. Agora, como é que os Sex Pistols apareceram? Saiu da onde? Tem um cara chamado Malcolm McLaren, ele chegou a ser produtor e empresário de uma banda chamada New York Dolls. Que é um dos grandes expoentes, né, do movimento pré-punk. Eles tocavam no CBGB's, que era um bar muito clássico lá de Nova York. Tinha também os Ramones. Talking Heads. Blondie. Um monte de bandas que depois até fizeram sucesso, mais sucesso nos anos 80, que o Malcolm McLaren assistiu, pegou todo esse movimento e levou pra Inglaterra e disse: eu vou começar a ganhar dinheiro em cima desses caras, sabe? E assim que apareceu o Sex Pistols, né? E tem um outro personagem aí que é ligado à moda, olha só, a Vivienne Westwood. Eles tinham uma boutiquezinha pequenininha em Londres chamada Sex. E quem que frequentava essa boutique, que não tinha nada a ver para ele, era o Sid Vicious, Johnny Rotten. Quando o Malcolm McLaren bateu o olho nos dois ali, falou, tem que estar na banda. Aliás, o Sid Vicious, né, que é uma figura fundamental. Que não é da formação original, né? Era o Glenn Matlock, o baixista original dos Pistols. Mas ele que chegou a ser convidado a gravar o primeiro disco. Tiraram o Matlock da banda, colocaram ele. Mas por que ele não gravou? Gravou uma música só. Porque pelo vício em heroína, ele pegou hepatite, foi pro hospital, gravou uma música só no disco, que é o único disco de estúdio, Nevermind the Bollocks. O Sid Vicious acabou se tornando um problema pro Sex Pistols, né? E foi isso que acabou a banda. Na verdade, na esteira do sucesso, o Malcolm McLaren pega os caras, leva para uma turnê nos Estados Unidos, que no meio da turnê a turnê acaba, a banda acaba, né? E o Sid Vicious resolve ficar morando nos Estados Unidos. Aí pinta a Nancy, né? A Nancy, que a Nancy era uma groupie, e nesse caso ela se apaixonou pelo Sid Vicious e... Essa moça se chamava Nancy Spungen, viciada em heroína, colou no Sid Vicious. E sim, o Sid Vicious largou o Sex Pistols e montou uma outra banda em Nova York, né? Gravou também,
Mas aí, num belo dia, o que acontece? Eles resolveram, os dois, né? Talvez o casal mais explosivo da história do rock and roll. Não me lembro de ter um casal tão autodestrutivo, né? Como os dois. Alugaram um quarto no Chelsea Hotel, lá em Nova York. E aí eles resolveram fazer uma festinha lá, um fim de semana de excessos, digamos assim. Não, terminou assim, o cara acorda de ressaca. A cena que ele vê é a Nancy numa poça de sangue com uma faca enfiada no abdômen, né? A faca que pertencia a ele. Encurtando bem a história, ele não soube explicar, não sabia se tinha sido ele, se não tinha sido ele, deu depoimentos controversos para a polícia, foi preso, estipularam uma fiança de $50 mil, a gravadora pagou e uma figura ilustre pagou o advogado, né, as custas do advogado, e ele só pediu o segredo, não queria que falasse o nome dele, que era o Mick Jagger. Ele sai de lá, vai direto para uma casa de rehab, né, vai se recuperar. Quando ele sai... Uma festa para comemorar. A saída. Uma festa regado, né, aquilo tudo que vocês sabem, né? Estava fazendo tratamento com metadona para se livrar do vício, embora já tenha saído ali da casa de recuperação. Ele toma heroína, fica doidão e o fotógrafo ainda dá 4 calmantes para ele ver se ele conseguia dormir. Overdose. E morreu no dia. Acabou o Sid Vicious. E essa foi a história do Sid and Nancy, que é contada num filme, Exatamente. Né? Que é muito legal. O filme, eu acho que é da década de 80 ainda, né? É, bem próximo ali do fato, e o Gary Oldman. Isso aí, o Gary Oldman faz o papel do Sid Vicious. Bom, o cara morreu de overdose e tal, e as trapalhadas, A fama dele também, né? ele era tão considerado um mau elemento que ele morreu e os cemitérios se recusaram a enterrar-o. Mesmo sendo uma celebridade. Celebridade. E aí a mãe dele, a Anne Rich, resolveu cremar e ele deixou uma carta testamento para a mãe que queria ser enterrado junto com a Nancy. E a mãe dele foi procurar a família da Nancy, que era uma família judia, nem pensando. Nem as cinzas. Some, não queremos e tal. O que a mãe dele fez? Escondido, foi lá e jogou as cinzas dele no túmulo da Nancy. E assim termina a nossa história, a nossa tragicomédia do rock and roll, de uma das bandas mais importantes da KG. Sem dúvida, né? Claro, sem dúvida. Tá bom, isso aí é o punk, isso aí é a coisa que fica, né? Que mudou a vida de todo mundo e que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Com isso, a gente fica em mais um Clubecast. Vou até desligar o KG aqui. Clube 885 apresenta Clubecast.